quer curtir. Que vem a música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá você, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Resenha. Como você pode ver, de casa nova, aqui no Mr. Beer Verbo Divino, no Mall Verbo Divino, no coração da Zona Sul de São Paulo, onde eu vou receber mais uma vez super convidados, que eu vou logo apresentando. Seja bem-vinda aqui a atleta Mayara Bordim, uma das musas do futebol feminino brasileiro, que joga pelo Audax Centro Olímpico. Seja bem-vinda, viu, Mayara? Obrigado por estar aqui no programa hoje. Obrigada a você, Marcos. É um prazer para mim estar no Resenha e eu vou estar aqui contando um pouquinho mais do futebol feminino. Legal. Você viu que o bate-papo hoje é super interessante. E o toque musical vai de um super músico, voz deliciosa, Carlos Miúdo. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Marcos, pelo convite. Quero agradecer a todo o pessoal da produção. Estamos aí, vamos fazer uma musiquinha hoje aí. Legal. Então, em um minutinho a gente volta, mas fica aí com a boa música do Carlos Miúdo. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é o que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. E que delícia de música e de voz, Carlos Miúdo. Valeu, obrigado. Tuas referências musicais, acho que a gente não precisa nem apresentar, né? Tá na cara, né? Eu tava brincando aqui no intervalo que se eu pudesse, teria nascido filho do Tim Maia. É que a gente não escolhe o pai, né? Tem isso. Esse é o tipo de coisa que a gente não escolhe. Não escolhe, né? Mas graças a Deus eu tenho muito orgulho do meu também, já tá com Deus. Mas o Tim Maia é uma grande referência musical. Atrás dele vem Ed Mota, Djavan, essa negrada aí toda eu curto muito. Apesar de eu ter começado a cantar por causa do rock and roll. Ah, você iniciou com o rock and roll? Eu era metaleiro. Jura? Sério. E aí comecei a tocar, fazia cover de uma banda chamada Striper. Teve até tema de novela, um tema que era do Sassamutemi, da professora Clotilde, acho que era. Era um negócio assim... Acho que era isso aqui, peraí. Vamos ver se eu lembro pra te mostrar. I believe in you. É isso. Que legal. Always. Então era um negócio muito gritado, né? E eu tinha uma banda cover de white metal. A gente tocava nas igrejas evangélicas e coisa e tal. E um dia alguém falou pra mim, cara, você pode até fazer isso, mas tem voz pra fazer outra coisa. E aí comecei a estudar canto. Eu tinha 16 para 17 anos. E assim que eu me formei, eu escolhi o R&B, o soul, o black music como vertente musical. E continua cantando maravilhosamente, um ritmo hoje. delicioso. Obrigado. E como você em casa já pôde perceber, casa nova, Mr. Beer, resenha com novidades para esse ano, aqui no Mr. Beer Verbo Divino, no Mall Verbo Divino, como eu disse, na Zona Sul de São Paulo, né, a nova parceria do Resenha nesse novo momento dele, 2015. E vamos falar aqui com a Mai, né? A Mayara Bordim. Mai é o apelido, é de infância? Acho que Maiara, eu sempre escutei Mai em casa. Maiara era quando eu tinha feito alguma arte, aí era Maiara, e eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa errada. Então... E você fazia muita arte quando era pequena ou não? Eu chutava alguma bola em alguma janela, eu era arteira, assim, mas tudo na medida certa. Como é que o futebol entrou na tua vida? Eu tenho um irmão mais velho, e aí sempre faltava alguém para jogar a peladinha dele, então eu comecei a jogar no gol, que sempre colocam a gente no gol, né? Goleira. Eu ficava lá fora querendo brincar e aí me colocava no gol. Aí começou a faltar gente na linha, eu comecei a jogar, fiquei melhor que o meu irmão não queria mais me levar para jogar, porque ficavam tirando sarro da cara dele. Aí abriu uma escolinha, eu comecei a entrar na escolinha e assim foi até hoje. Com quantos anos isso?
Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Pequenininha assim, já jogando no meio dos marmanjos? Isso, eu sempre joguei no meio dos meninos, até os meus 14 anos, que aí eu tive que jogar com as meninas porque abriram uma escolinha, eu comecei a jogar futsal profissional, aí então eu tive que sair. Você me falou que você é paraense, nascida em Belém do Pará, Isso. mas se considera catarinense, de Xanxerê. Uhum. Como é que foi essa história, a tua história com Santa Catarina e com Xanxerê? Eu me considero os dois, não que eu não me considere paraense, mas eu acho que a minha educação inteira, toda a minha vivência, todas as minhas lembranças são de Santa Catarina, né? Então, Essa história da escolinha, do bate-bola com o seu irmão, eu fui tudo muito lá. cedo para Santa Catarina, eu tinha de 3 para 4 anos, então eu devo muito a Santa Catarina, digamos assim. E sim, eu sou de Xanxerê, que é uma cidade pequena, do oeste catarinense, perto de Chapecó. E me orgulho muito de vir de lá, de uma cidade tão pequena, onde eles valorizam tanto o futebol feminino, por me conhecer, e pela região também. Chapecó tem um futebol forte também, futsal feminino forte, então tenho muito orgulho de onde eu venho. O futebol feminino no Brasil, ele ainda não conseguiu ter um grande destaque e um grande apoio. Como é que foi essa tua passagem para um time adulto, ou para um nível de competitividade maior, dentro de um esporte que, infelizmente, ainda no Brasil, a gente não conta com o apoio que deveria? Olha, eu acho que eu terei boas coisas e coisas ruins também para contar aos meus filhos, digamos assim, né? Mas eu tive passagem pelo Tireçu ano passado. Eu joguei 5 anos nos Estados Unidos, mas eu tive passagem pelo Tireçu, que era o mesmo time da Marta. Na Suécia? Na Suécia, que perdeu para o Wolfsburg no final da Champions League ano passado. E realmente, acho que tanto a Europa como a América do Norte, nos Estados Unidos, caso dos Estados Unidos e Canadá, acho que eles estão muito, muito longe da gente em estrutura, em preparação das atletas, em categoria de base. Eu acho que o que eles dão em prol do futebol, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto na América do Norte, eu acho que eles perceberam que o futebol feminino sim pode dar retorno, não só lucrativo, como cultural também às pessoas, entendeu? Então, eu ainda espero que o Brasil tenha essa consciência um dia, exato. Eu quero falar com você daqui a pouquinho, você tocou numa palavra formação, eu quero voltar para esse assunto daqui a pouquinho, que é hora de eu dar um recado para você aí de casa. As chuvas voltaram e é hora de você revisar o limpador de para-brisas do seu carro. Nisso, o Bororó te ajuda. Dá uma passadinha na loja da Vila Arens. Bororó, tudo em acessórios para o seu carro e picapes. Bom, a formação, a gente vê o futebol brasileiro masculino, a gente vê muito investimento em formação. Os clubes, em geral, têm uma categoria de formação. No Brasil, a gente sabe que são poucos clubes, por exemplo, que têm um futebol feminino. E a categoria de formação? Tem alguém que investe nisso, algum clube? Como é uma atleta feminina de futebol formada no Brasil? É muito difícil, né? São pouquíssimos os clubes. O Centro Olímpico é um deles, que tem categoria de base sub-13, sub-15, sub-17. E eles são um dos melhores clubes nessas categorias todas nacionalmente. Investem nessa captação e na formação isso. de atletas. Mas é muito difícil porque você acaba priorizando as meninas que estão em São Paulo, porque é um dos únicos clubes no Brasil que talvez invista em categoria de base. Temos outros, mas a maioria é em São Paulo. Então você imagina as meninas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Pará. Não tem oportunidade. Não tem, elas não têm para onde correr, elas não têm para onde ir, ou elas têm que largar a família muito cedo e tentar vir para cá, ou a família apoia a ideia e vem para cá, ou elas largam o sonho delas porque elas não têm uma categoria de base que faça o desenvolvimento dessas atletas no Brasil, infelizmente. Em categoria de base, você saiu de onde? Quem te deu essa oportunidade? Foi lá em Santa Catarina mesmo? Foi no salão. No salão eu tinha com o Éder Popioski, na época o nome do time era Popioski,
e era um dos melhores times de salão da época. E aí meu pai descobriu e me levou até lá para que eu fizesse um teste, mas aí tinha categoria de base, mas tinha uma categoria só. E aí eu tinha 14 anos e eu já subi para a principal, treinava com as meninas da principal. Com adulta? Isso. E aí quando eu tinha uns 17 anos eu fui para os Estados Unidos jogar e fiquei lá 5 anos. Com quantos anos nos Estados Unidos? 17. 17 anos, Isso. que experiência. E aí eu fui para jogar campo. Aí eu aprendi a jogar campo nos Estados Unidos. Foi lá a minha base, digamos assim. Estados Unidos é o maior centro do futebol feminino hoje? Acredito mundial. que um dos. Acredito que a Alemanha seja um grande centro também. Nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Assim como a Coreia está investindo muito, como o Japão, a China. Eu acho que o mundo está acordando para o futebol feminino. Infelizmente, o Brasil ainda está despertando um olhinho, o outro ainda talvez demore um pouco, mas o mundo acho que despertou para o futebol feminino. Aliás, o Carlos Miúdo, Oi. a gente vê isso, esse fenômeno em outras coisas também no esporte, né? É duro ver o futebol feminino com tantos talentos e com pouco apoio, né? Olha, eu acompanho o futebol bem de perto, até porque eu gosto de futebol. Tem um time do coração aí? Tenho o time do coração. Quando eu falo, todo mundo diz que eu não gosto de futebol, mas eu gosto Pode de futebol. falar o time do coração, pô. Ah, tá na cara, eu sou corintiano, né? Ah, entendi. Sou corintiano, tá na cara. E mesmo acompanhando bastante futebol, uma coisa que eu até estava comentando outro dia em casa, você não vê boas partidas de futebol feminino. Não são transmitidas pelas grandes emissoras. Quando são transmitidas, é transmitido em uma ou outra emissora, é muito raro de assistir. Tem pouca visibilidade, Pouca né? visibilidade, você assiste programa, eu assisto programa de esportes sempre que eu posso, às vezes 2, 3 vezes ao dia, e ouço muito rádio, né? E você não ouve falar do futebol feminino, que eu acho uma tremenda... um tremendo desperdício, porque eu acho que o problema do Brasil, sem querer fugir do assunto, é o machismo. É um país muito machista, muito retrógrado na sua maneira de pensar, e aí o cara não consegue, alguns homens do futebol não conseguem admitir que tem mulher que joga muito melhor que muito homem. Enxergar o esporte como realmente um esporte forte do Brasil, independente de ser masculino ou feminino, né? Exatamente, porque no fundo não se trata de homem ou mulher, se trata do esporte. Isso aí. E você vê, às vezes eu assisto o jogo da seleção brasileira, que é o que mais você vê na TV, elas são fantásticas, elas jogam, né, é uma loucura. É uma pena isso não ter tanta abertura, eu Isso fico aí, chateado sobre essa com isso. qualidade, essa discussão dessa qualidade de jogo e tal, eu quero levar ela para o segundo bloco. Que Ok. agora eu quero que você dê mais um pouquinho, aquela palhinha pra gente encerrar esse bloco aqui, Carlos. Beleza. Deixa eu fazer uma musiquinha aqui. Vou fazer essa aqui que é uma referência também. Ah, quanto querer cabe meu coração. Me faz sofrer, quase me mata, se não mata, fere. Vejo você passar, visão melhor não há. Corpo lindo, eu preciso muito te tocar. Aonde vai você? Quero te conhecer. Deliciosa essa música. Carlos, você tá com CD? Eu tenho um disco gravado, a gente gravou em 2012. O disco levou só o nome Miúdo. É solo? É solo, é um disco solo. E agora, em março, a gente está entrando no estúdio para gravar o segundo disco. Aí eu já adotei o Carlos de volta, porque o Miúdo deu muito problema, é um apelido de infância, de início eu não queria colocar.
E aí um colega meu insistiu, não, põe, aí eu coloquei. Mas aí em todo lugar que chegava, eu chegava e falava assim, como é o nome? Miúdo. Aí a pessoa olhava pra mim e falava, pô... Vou falar miúdo desse Tá tamanho? de gozação, miúdo não tem nada. E aí tinha rádio que se recusou a tocar a música que eu tava trabalhando, porque falou, como é que eu vou anunciar um cantor miúdo? Não tem como. E aí eu resolvi inserir o Carlos de volta, ficou mais fácil de descer, né? E aí a coisa equilibrou um pouco mais. Aí a coisa equilibrou. E agora esse segundo disco vem com o nome Carlos Miúdo, vem com várias canções legais e coisa e tal. Mas tem um primeiro, a gente trabalhou com ele 2 anos, e agora a partir já... Essa semana mesmo eu tenho show já trabalhando os discos, as músicas do disco novo. Legal, depois você vai falar um pouquinho mais desse disco aí, dos shows, enfim. Opa, tranquilo. E vamos falar aqui com a Mai, voltando a falar de futebol feminino. A gente estava debatendo essa falta de apoio, talvez até de organização, né? Falta um calendário um pouquinho mais organizado no futebol brasileiro, não falta, Mai? Falta muita coisa, né? Mas eu acho que o principal, de repente, seria fazer um departamento, talvez, de futebol feminino, né? Porque o futebol masculino já ocupa bastante, eu acho, as pessoas dentro das organizações, das instituições que a gente tem. Então, e dos próprios clubes, né? Lógico. Então, acho que seria muito mais fácil, porque somos menos, os clubes são poucos também. E não é difícil, eu acho, de estruturar uma coisa que você está começando agora. Eu acho que no caso do masculino, que está a gente vê tanta coisa errada, eu acho que é mais difícil você tentar organizar o que já está há muito tempo já, do que uma coisa que... Uma coisa nova tá que você começa. Entendeu? E temos a Marta, né? Eleita a melhor do mundo várias vezes, uma jogadora de destaque de seleção brasileira, que você jogou junto, né? Sim. Será que não está faltando um pouquinho mais de apoio realmente de cima para baixo aí, né? Uma CBF? Eu acho que hoje a gente tem um pouquinho mais de apoio, até porque a FIFA está cobrando um apoio deles. E eu acredito que o problema seja exatamente esse, assim, de você criar um departamento que se envolva com a modalidade mais, porque você tem os recursos. Eu acredito que você tem os recursos, você tem... tudo já formado, tanto as federações, como as federações têm contato com os clubes têm contato com as atletas, então, eu acredito que seja mais essa parte de ter um departamento. Vou pegar uma empanada vegetariana para vocês aí. Opa, Adriano, obrigado. Para harmonizar com o seu chopp de trigo. Legal, Adriano. Qual é a porção? Empanada vegetariana. Ótimo, tem tudo a ver com o assunto aqui. Obrigado, Adriano. A gente queria saber um pouquinho mais, agora eu queria saber um pouco mais, conhecer um pouquinho mais da Mai volante, dentro dos gramados, meio campo, Mai. Como é que é a característica da Mai em campo? Eu tenho uma característica mais de marcação, assim, eu gosto de marcar junto, eu gosto de pegar um pouquinho pesado, mas eu tenho esse prazer de roubar a bola, eu tenho de estragar com a jogada do adversário, eu gosto disso. Mas tem muito contato? Tanto quanto o masculino? Tem sim. Mas acho que o futebol hoje está muito moderno, não dá para se considerar apenas primeira volante, segunda volante, acho que você tem que acompanhar o processo. Então, eu tenho essa característica, mas eu acho que você tem que evoluir junto com a modalidade. Então, a modalidade pede que a gente não tenha apenas uma característica hoje. Então, acho que é isso que a gente tem que aprender a desenvolver. Se tem uma característica de marcação, aprender a sair um pouco mais. E é isso que eu estou... A seleção brasileira na sua vida, você teve algumas experiências e acredito que ainda tem um objetivo de seleção. Sim. Me fala um pouquinho da seleção na tua vida. A seleção veio relativamente tarde na minha vida comparado com as outras atletas que estão lá, né? Eu saí muito cedo daqui, eu fiquei 5 anos fora, né? Eu saí com 17 anos, então eu não participei de nenhuma categoria de base. Eu voltei, já não podia mais, tinha 21 anos, então eu não podia mais participar da base. Que clube ou clubes você jogou nos Estados Unidos? Eu joguei na Califórnia e joguei na Flórida. Então, joguei em Miami. E aí ficou essa lacuna para mim, porque muitas atletas já, além de construírem um nome, elas tinham uma base muito boa na seleção brasileira, participaram de campeonatos de alto nível. E eu fui para a seleção direto para a categoria adulta.
E aí você acaba conhecendo, entrando com as meninas que já estão lá há muito tempo, né? Com esse atraso. Mas foi muito legal, eu tive... Todas as minhas convocações eu acho que foram muito boas. E eu tenho sim esse sonho, principalmente de participar de uma Olimpíada, que eu acho que é o auge da carreira de qualquer pessoa, de qualquer atleta. Mas eu acho que tudo tem seu tempo, tem tempo de Deus, não o nosso, né? Como Com dizem. certeza. Então eu vou continuar trabalhando e com certeza, se for para ser, vai ser, ninguém vai tirar de mim. Legal, e a gente vai falar da Mai outros aspectos, inclusive como musa, escolhida como uma das musas do futebol feminino brasileiro daqui a pouco. Tem mais um recadinho para você aí. Você já passou pelo infeliz momento de uma colisão no trânsito com o seu carro? Eu já. E fui muito bem atendido, com muita tranquilidade pela Casulo Corretora, que representa as maiores companhias de seguro desse país. Casulo Corretora, a sua segurança e a da sua família. E a gente estava falando, Mai, agora entrar num assunto que é natural, pela feminilidade, por você ser uma mulher bonita. Houve essa questão de ser escolhida como uma das musas do futebol brasileiro recentemente. Como é que foi isso para você? Foi uma surpresa, né? Primeiro porque a gente nunca espera que eles vão dar ênfase na nossa beleza, e sim a gente espera mesmo que eles vão falar do futebol, da gente em si, da categoria, da modalidade. Eu fico feliz como pessoa, fico feliz como mulher, eu acho que para o ego da gente é importante também. Fico feliz em partes pela modalidade, porque a modalidade em si é muito masculinizada, então eu acho que é bom para as pessoas verem que sim, a gente tem muita atleta bonita, não que eu me considere assim, mas que existe, que tem. Você acha que tem uma discriminação com a mulher no futebol? Tenho certeza que tem. Muita? Muita. E isso eu acho que faz diferença. A gente sempre quer que eles falem da gente jogando bola, mostrando de repente os nossos gols, mostrando os jogos, e não se a gente é bonita, se a gente está de biquíni, se a gente não está, se a gente tem... desempenho. O nosso desempenho. Mas eu acho que em termos ajuda, porque infelizmente o brasileiro gosta de ver isso. E a gente, quando joga, a gente está de cabelo amarrado, a gente está suada, a gente não pode usar brinco, a gente não pode se maquiar direito porque sua e escorre. Então, são coisas que a gente não pode usar a feminilidade. Então, a gente muda muito de uma foto para outra, digamos assim. A vaidade fica um pouquinho de lado aí. A gente muda muito. Então, é bom eles perceberem que, sim, tem muitas meninas que são bonitas e que sabem jogar bola. E acho que bem propício isso aí, né? Entender, as pessoas entenderem, né? Miúdo, posso te chamar de miúdo? Pode, por favor. Tá bom. Entender que o esporte não é masculinizado, Sim. Existem mulheres bonitas praticando e com competência, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que o grande problema da sociedade brasileira, de uma forma geral, é que muitas vezes a beleza vem antes da competência. Isso acontece na música. A exploração da mídia também, A exploração da mídia. Isso acontece na música, acontece no esporte. Então, no caso do futebol feminino, elas, nesse aspecto, elas saíram um pouquinho na frente. Entendeu? Porque jogam muito e como o brasileiro ele acaba, às vezes, procurando primeiro a beleza do que ver o futebol, ajuda um pouco a chamar a atenção pro futebol feminino, essa questão da beleza. Mas eu acredito que, eu até entendo um pouco a Mayara, eu acho que incomoda um pouco isso. Mayara, nosso tempo está estourando. Eu quero te agradecer muito, foi um prazer te receber aqui. Espero poder te receber outras vezes, para a gente falar mais do futebol feminino. Aliás, falar do Centro Olímpico, do Audax Centro Olímpico, desse apoio. Acho legal a gente promover também. Então, obrigado por ter vindo e espero a tua presença aqui outras vezes. Imagina, eu tenho que agradecer, Marcos, e a todos vocês do Resenha, por terem me recebido, por terem falado um pouquinho de futebol feminino. E obrigada pelo futebol feminino, obrigada a mim. E eu queria dizer para o miúdo que se eu pudesse escolher, eu sou jogadora, todo mundo quer ser jogador de futebol, mas eu sempre falo que se eu pudesse escolher um dom, ia ser cantar. Então, olha aí, que maravilha. Eu queria jogar um pouquinho, então vamos trocar. Gente, a gente vai ficando por aqui. Quero fazer um brinde final aqui com a Mayara, obrigado. obrigada. E lembrando que a gente tem um encontro marcado na próxima semana, né, com mais resenha aqui direto do Mr. Beer, da Verbo Divino, na Zona Sul de São Paulo. E para encerrar,
a gente fica com um pouquinho mais da boa música de Carlos Miúdo. Será que você vai voltar outra vez? Esquecer jamais, ontem foi tão bom. Será que você vai voltar outra vez? Esquecer jamais, sábado foi tão bom. É domingo de manhã, um perfume de maçã que eu sei que você tem.